Olá, amigos que nos acompanham sempre na TV Channel Network. Hoje vamos receber o nosso convidado, 7h30 em ponto, aqui conosco, né? Já fazemos a nossa abertura aqui em nossa página pessoal, nossa página de trabalho, né, de conteúdo pessoal também, e todos aí que já vão entrando, já vão acompanhando. Teremos hoje a presença muito importante do Dr. Paulo Campos Dias, né? Dr. Paulo Campos Dias, psicoterapeuta, falando da psicoterapia na época da pandemia e falando também da parte de dependência química e de todos os assuntos, com certeza, importantes para passarmos essa época, né? Essa época que estamos enfrentando da pandemia do coronavírus e da quarentena. É muito importante contar com a presença de vocês, é muito importante sempre contar com a audiência de vocês, e já vamos aqui fazendo o nosso compartilhamento de costume, né? Fazendo compartilhamento de costume, e todos já acompanhando aqui o nosso trabalho na TV Channel Network. Muito feliz pelos resultados das lives, muito contente pela resposta positiva, né? A nossa amiga Yara aí, Zagolin, aí já entrando aí, já acompanhando, né? O irmão Paulo Campos Dias, né? Já aqui conosco. Boa noite aí a Marta, que já está entrando, já na expectativa aí. Vamos lá. Vamos chamar o nosso convidado de hoje. Então, muito importante esta live, falando com o doutor Paulo Campos Dias, né? Olha lá. Vamos ver. Aqui está, então, o nosso convidado. Vamos lá, doutor Paulo Campos Dias. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Aleábido. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma honra, é um prazer estar aqui, podendo partilhar um pouco do nosso conhecimento. Não, sem dúvida, a honra é nossa, né, doutor Paulo? Eu vou chamá-lo de Paulo. Vou chamá-lo de Paulo. Paulo, a respeito do seu trabalho, sem dúvida nenhuma, um trabalho respeitado, um trabalho que muitas pessoas veem no seu profissionalismo e nesse trabalho em si que você faz, muito importante para as pessoas que enfrentam vários problemas diariamente dentro de suas casas, suas famílias, buscando soluções, né? Então, hoje é um tema, uma noite muito importante para nós aqui. Eu quero aproveitar, Paulo, para já colocar aqui as presenças de boa noites, né? Da Marta Cristina, desejando boa noite. Aqui, ó, a Gisela Markinson também, olá. O Yara Zagolin, a irmã, né? Já aqui presente, boa noite. O Yara. A Lilinha Fernandes também, boa noite, né? E o pessoal, olha lá, ó, pessoal, quanto tempo, né? É isso aí, o pessoal acompanhando sempre as nossas lives aqui e presentes, né? Olha lá. Paulo, boa noite também. É o Yara mandando aí para você também. Boa noite, Yara. Boa noite a Marta. Boa noite a Gisela. Né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Isso daí. Paulo, vamos falar Sim. então de pandemia, de família, de soluções, vamos dizer assim, estudadas e também do interior de cada pessoa para solucionar os problemas que enfrentamos no dia a dia, principalmente nesta época, Paulo. Eu quero que você... Essa é uma época que ninguém estava preparado para lidar com uma situação dessa. Ela é inusitada nestas gerações de agora. Nós tivemos algo parecido há algumas dezenas de anos atrás, mas era completamente diferente o ambiente que as pessoas se situavam. Hoje nós temos, apesar de estarmos aqui
fechados, nós não estamos isolados. E isso faz uma diferença muito grande. Já que canais de mídia, canais de comunicação, por exemplo, como o seu, ele favorece muito essa aproximação, ainda que virtual, mas ainda nos põe em comunicação com os nossos iguais, com os nossos semelhantes. Sem Se nós dúvida. formos pegar, por exemplo, um outro quadro parecido da gripe espanhola, não existia televisão, o rádio era um acessório de quem tinha muito dinheiro, né? Se é que existia, jornais, enfim. Nós não tínhamos no que nos debruçar naquela época, a não ser ficar ali fechado, esperando que Deus resolvesse as situações e esperar alguma coisa. Hoje nós temos uma capacidade de proatividade. Nós podemos fazer coisas diferentes, nós nos protegemos, nós podemos nos proteger de formas diferentes, circular por ambiente com um pouco mais de proteção que na época não tinha, porque a ciência, na verdade, ela detinha pouquíssimo conhecimento sobre a moléstia da época. Hoje, apesar de ter pouco conhecimento sobre como a doença efetivamente existe, enfim, pelo menos se sabe de alguns efeitos sintomatológicos e se sabe também, normalmente, comumente, como ela afeta e como a pessoa se contamina por ela. E isso já é um dado importante que leva as pessoas a se proteger. Sim, sim. E A possibilidade de conquistar uma segurança, né? Que há um século atrás não havia, né, Paulo? Sem sombra de dúvida. Hoje nós trilhamos por caminhos diferentes. Hoje nós temos mais segurança, nós temos mais pessoas na rua, nós temos mais médicos, mais equipamentos, mais ciência, mais conhecimento. E isso muda. O que não muda muito é a minha área, que é a área da dependência química. Pois é. Porque naquela época já existia, principalmente em função dos quadros de alcoolismo, que sempre foi a droga de maior consumo e de mais facilidade e com o uso muito mais banalizado. E hoje, apesar de existirem outras drogas dentro do nosso ambiente, nesse contexto atual, o álcool ainda tem uma importância crucial. E nessas épocas de pandemia, o que nós estamos vendo é um aumento imenso no consumo, na venda, e também, em consequência disso, os danos ocasionados, como agressões, violência doméstica, seja do homem contra a mulher, contra as crianças, contra filho, de filho contra mãe, de filho contra pai, e da pessoa se autoagredindo, se automutilando e também chegando ao suicídio. Então, infelizmente, é um quadro que existia. E que, por outro lado, também, Ale, o que nós sabemos hoje é diferente do que se sabia naquela época. Sim, sem dúvida. Desde 1965, por exemplo, a Associação Médica Americana, e desde 1966, a Organização Mundial de Saúde, ela já reconhece o ato de beber de uma forma abusiva que evolui para um quadro de dependência, não tem absolutamente nada a ver com o caráter da pessoa, não tem que fazer julgamento de valor, não tem que fazer nenhum tipo de abordagem com adjetivações pejorativas, porque desde aquela época a ciência reconhece ser isto uma doença. E como se trata de uma doença, a abordagem ela deve contemplar o indivíduo na sua totalidade, seja na parte médica, na parte psíquica, na parte psicológica, na parte emocional, espiritual, enfim, uma completude. E também as pessoas que convivem ao entorno desses que adoeceram, elas também emocionalmente são afetadas e acabam desenvolvendo transtornos de comportamento, transtornos na área de saúde emocional. E também necessitam de algum tipo de ajuda. Então, a visão que se tem, apesar ainda do preconceito ter um peso muito grande na sociedade, ainda as pessoas imaginando que aquele fulano que bebe é um safado, pois é. Ainda que exista isso, né? Nós estamos ainda hoje muito mais estruturados em termos de conhecimento e de informação, que no seu todo diferencia muito de séculos atrás e
em particular de um século atrás, onde nós estamos emitindo modelos de comparação. Então, a questão dessa pressão, Paulo, que sofremos externamente, né? Diariamente já se sofria, né? Essa cobrança diária dentro de nós, indivíduos, né? Sofrendo sobre o trabalho, sobre as obrigações impostas e não impostas, né? De preocupações. Isso daí já gerava alguns problemas, sem dúvida, muitos problemas, né? E como você disse, né? Essa pressão maior de um momento como uma pandemia fez essa panela de pressão realmente explodir, né? Quer dizer, muitas pessoas não estão aguentando esse momento diferenciado na sociedade, nesse momento no mundo, né, Paulo? Olha, você tem razão. E é muito importante tocar nesse assunto, porque pressões, dificuldades, problemas, tudo isso faz parte da vida do ser humano. Existe hoje e vai continuar existindo. O que diferencia essa situação é que todas as pessoas, elas deveriam estar municiadas dos instrumentos necessários, das habilidades necessárias, para que ele tivesse a competência ideal para lidar com essa situação. Sim. Algumas pessoas não terão isto, e algumas outras pessoas mais do que isso. Quando se trata de dependência química, nós não podemos esquecer o fator genético. Tem pessoas que geneticamente já são predispostas a um risco para o desenvolvimento desta doença. Então, quando nós paramos para avaliar, Ale, e nós vamos ver, por exemplo, motivos para beber. Sempre existiu e sempre irá existir. Pois é. Sejam eles bons, sejam eles ruins, e seja até a ausência de um motivo. Afinal de contas, uma vida entediante, nada mais me resta do que tomar um copo. Então, até a ausência de problemas pode ser uma motivação para beber ou usar drogas. Motivo para uso é diferente de causa de dependência. Entendi. O que causa a dependência é, além de um fator genético, um fator predisponente, a união deste fator genético com o fator ambiental. Aí nós vamos fechar esse circuito, vai startar o processo e a doença começa a ter uma vida. Tem uma vida, sim. Exato. Independente do desejo da pessoa que está bebendo, a partir do momento que a doença está instalada, foge completamente ao controle dessa pessoa. Então, não é mais ele que decide se ele vai beber e manter-se alinhado numa conduta, não é mais ele. A partir desse momento, é o cérebro dele. Então, nós costumamos também definir a dependência como sendo o desejo que o seu cérebro tem em consumir uma substância sem consultar a sua vontade. Olha só. Então, aí você já perde essa autonomia e o cérebro adoecido passa a te dominar. Isso vai fazer a diferença. Então, você imagina, ainda que seja uma situação sem essa pandemia, essas pessoas iriam experimentar e fatalmente iriam adoecer. Mas numa situação pandêmica como esta, com a pressão que gera um quadro de ansiedade maior, e essas pessoas são mais suscetíveis a isso, obviamente, elas irão adoecer mais rápida e mais. Se elas já estavam adoecidas, o processo só vai ser acelerado. Acelerado, sem dúvida. Um ambiente fechado, que é diferente de como ele bebia antes da pandemia. Sim. Muitas vezes o marido, o filho, o namorado, o noivo, ou a mulher alcoólatra também, alcoolista, como é que ela bebia? Ela bebia em diversos ambientes. Saía do trabalho... Socialmente, né? O socialmente, né?
como todo dependente químico, eu não conheço nenhum dependente químico que se assuma como. Ele sempre é um bebedor social. Sempre. Esse é o primeiro passo. Não quer dizer com isso que não existam bebedores sociais. Claro que existem. Né? Mas depois nós podemos até falar um pouco sobre o que diferencia um e o outro. Mas o que acontece é que essas pessoas bebiam em ambientes os mais diversos possíveis, pós-trabalho, no final de semana, no bar com os amigos, na praia, na praça de esportes, enfim. E quando elas retornavam ao seu lar, tomavam banho, iam dormir e acordavam no dia seguinte e vamos tocar a vida. Pois é. Hoje, essas pessoas estão dentro de um ambiente onde a família não tinha ideia do quanto ela consumia e tampouco da forma como ela ficava. A família, quando percebe essa conduta, se preocupa e tenta intervir, tentando controlar comportamento, tentando controlar quantidade, tentando controlar tipo de bebida, chamando atenção. Isso aumenta o nível de estresse na relação. Olha só. Os atritos tendem a aparecer. O encurtamento da tolerância relacional passa a fazer parte. Em algum momento há a explosão. Uma vez feito uma única agressão verbal, é como que um direito adquirido. A partir daí, falará outra vez. Daí para a agressão física, é uma questão de oportunidade. Pois é. E uma vez agredindo, torna-se também, entre aspas, um direito adquirido à agressão. E isso passa a virar um padrão. Em algum momento, isso nada mais é do que uma tragédia anunciada. Se algo não for feito, alguma coisa de ruim irá acontecer. Não à toa que você escuta, nós escutamos isso diariamente, tragédias sendo anunciadas. Sim, sem dúvida. E não podemos nos calar e ficarmos condicionados ao nosso conforto, achando que isso acontece muito longe de nós. Não, pode acontecer próximo, ou até dentro de casa. Não, sem dúvida. Uma coisa que eu ia fazer uma observação, Paulo, porque muitas vezes, né, a pessoa que, vamos dizer, né, sofria com esse problema, né, ou sofre, utilizava, não nessa época que estamos enfrentando, mas no seu dia a dia, acontecia, né, algum momento de extrapolar essa coisa da dependência química, mais da bebida até, né, como fuga, né, como fuga de qualquer problema, como fuga de qualquer cobrança, né, como um meio de fuga às coisas, né. A gente realmente observa hoje com mais ênfase pelo que está acontecendo, mas muitas pessoas já falavam que era um meio de fuga, né, de algum problema. Então tem gente que bebia, acordava no dia seguinte, ok, apagava a situação, né? Mas hoje está difícil, porque você não consegue apagar. Como você disse, essa convivência diária, está preso, está lá. A panela de pressão, como eu falei, tá lá, bombando, a situação fica mais difícil, né? Essa coisa do meio de fuga, utilizar o item químico, né? No caso a bebida, especificamente que você está falando, como meio de fuga. Como que é a sua visão a respeito disso? Bom, o que nós precisamos avaliar e analisar é assim: todo dependente químico, seja usuário de álcool, seja usuário de álcool e outras drogas, não importa. Uma das condições necessárias para o desenvolvimento da doença é, em paralelo, que o cérebro desta pessoa crie os chamados mecanismos psicológicos de defesa. Isso que eu falo, defesa. De defesa. Esses mecanismos psicológicos de defesa, no dependente químico, ele é em torno de 10 a 12 mecanismos. Justificativa, minimização, projeção, mentiras, supressão, repressão, lembranças eufóricas, blackouts, racionalização, desfocamento, entre outros. Tá.
todo dependente cria, mas não é ele que cria, é o cérebro. Qual é a função deste mecanismo? Vamos entender o seguinte: todas as drogas, inclui-se aí o álcool, essas drogas nós classificamos de drogas psicotrópicas, incluindo o álcool. O que é psicotropia? Psico vem da palavra grega, significa mente, e trópico também é um sufixo grego que significa força de atração. Psicotrópico nada mais é o quê? Uma substância que tem uma força de atração pela nossa mente. Então, ela é atraída em determinados receptores cerebrais, ela vai interagir e essa interação vai levar a alterações das emoções. Então, não raramente a pessoa é tímida, ela bebe, ela fica mais solta, mais alegre. Pois é. O sujeito está sem dinheiro, está com dificuldades financeiras, ele fica rico, ele paga a conta para todo mundo. O sujeito, ele é amedrontado, ele é inseguro, ele toma umas, ele fica forte, ele desafia o grandão, chama para briga. O sujeito tem dificuldades de relacionamento, ele toma umas, ele chega na moça, tira para dançar, assim tem mesmo. a cara de pau, entre aspas. São algumas das vantagens. Então, na verdade, o uso da substância, ele não se dá por momentos de fuga. Ele se dá por uma série de condições. A facilidade com que se encontra o álcool, o baixo preço, a banalização do uso, a ritualização do uso, a força do grupo social ao qual pertenço, o desconhecimento de que eu possa ter fatores que me predispõem ao risco, o desconhecimento de que o álcool é uma droga psicotrópica e que pode causar uma doença e que eu posso me tornar dependente. E a baixa percepção de risco, ou seja, eu uso, eu bebo para a hora que eu quero, não vou ficar dependente, não vou ter problema, eu sei quando parar, eu conheço o meu limite. Só que esse controle é falso, né? Eu só bebo quando eu quero. Então, todos esses fatores, eles vão contribuir. Com o tempo, a pessoa vai adoecendo. Essa doença, esquecendo os critérios para diagnóstico, os critérios médicos que você encontra no Código Internacional de Doenças, que você conta no livro de estatísticas de doenças mentais da Associação Psiquiátrica Americana e Brasileira, esquecendo critérios médicos. Como é que nós podemos identificar se uma pessoa está adoecendo com o uso de bebidas? É quando o beber dela passa a gerar problemas. Só isso. Você não precisa ir muito longe. E o que é que são problemas? Olha, é aquilo que tira o indivíduo do beber social. O que é sociabilização? Quando a pessoa está num grupo, o seu comportamento agrega outras pessoas no seu entorno e não desagrega. É diferente. Se esta pessoa começa a beber e já começa a ter alteração de conduta, contar uma piada várias vezes, esquece até que contou a piada, ou fica chato, ou fica amoroso demais, começa a beijar todo mundo, agarrar, eu te amo, você é um cara bacana, pô, eu te amo, cara. Se começa com eu não estou falando de briga, não estou falando de bater carro, não estou falando de gastar um salário. Comportamentos mais tranquilos, né? Vamos dizer. Mas não estou falando de que marcou com a namorada, com a mulher de chegar em casa 10 horas da noite, chega 10 horas do dia. Não estou falando isso, não. Eu estou falando aquilo que ainda é aceitável, aquele que de repente solta a franga, né? Tem todas essas questões que há 2000 e tantos anos atrás, os romanos já falavam, e diziam o seguinte, in vino veritas, no vinho a verdade. Dizia que se o indivíduo, quando tomava uma, ele se tornava real, verdadeiro, porque ele falava as coisas que ele efetivamente sentia. E isso, posteriormente, nós fomos ver em alguns romances policiais, filmes do James Bond, por exemplo,
onde a espiã dava uma bebida para o outro tomar os negócios e contar os segredos de Estado. Sim. Aquelas conspirações que a pessoa tomava a bebida e se abria. Sim. Isso, tecnicamente, chama-se rebaixamento da crítica, perda da capacidade do julgamento crítico, dificuldade do discernimento entre certo e errado. Já são problemas ocasionados pelo álcool. Tá. Veja bem. Então, ele deixou de ser bebedor social a partir deste momento. As pessoas já estão se ressentindo. No dia seguinte, quando ele lembra disso, tem uma dor emocional. Isso é muito dolorido ele pensar. E ele tem uma escolha: deixar de beber. Sim. Só que deixar de beber não é a grande sacada, porque beber ainda é muito prazeroso. Aí o cérebro se encarrega de diminuir a intensidade dessa dor. Tá. Ele já não está conseguindo mudar pelo julgamento crítico. Ele teria que mudar pela dor. Aí o cérebro começa a criar mecanismos, por exemplo, justificativa. Por que você está bebendo tanto? Aí vai entrar, são tantos problemas, eu tenho que ter uma fuga para isso. Então, é o que eu falei. Isso é justificativa, não é a causa do porquê ele bebe. Ele já está bebendo porque ele é dependente. Sim. Porque ele já precisa do álcool. Não é por fuga, não é por problema. Sabe por quê? Porque os problemas eles existem para serem resolvidos. Se o sujeito tem um problema, ele vai beber, ele só vai ser um bêbado com mais um problema. Pois é. Vai então, ampliar. Vai triplicar, porque 1 mais 1 vão ser 3, não vai ser 2 mais. Sim, sem dúvida. Ele vai ter o problema que ele não resolveu, o problema do álcool, o problema da grana que ele gastou, fora os problemas que ele pode criar com isso. Então, quando uma pessoa diz que ele está bebendo porque ele está procurando uma fuga, não é verdade. Isso é um mecanismo psicológico de defesa. Ele está bebendo porque, se ele ficar sem beber, é muito desconfortável. E, para aliviar os sintomas desconfortáveis da abstinência, ele precisa beber. Isso já é critério de diagnóstico. Olha só. É o que se chama também de estreitamento de repertório. Ele vai estreitando o repertório. Tudo tem que ser o álcool. E aí, se o sujeito é aí do Rio de Janeiro, ele é flamenguista, ou de qualquer lugar do Brasil, ele é flamenguista, o Flamengo ganha, o que ele vai fazer? Bebe para comemorar. E se o Flamengo perde? Bebe para afogar as mágoas. E se o Flamengo não joga? Ele fica bebendo esperando o jogo acontecer. É porque é muito entediante não ter um futebol. Aí que tá, né? Então, o problema é o futebol? É a pressão do futebol? Não, não é. Pois é. E se ele tem pouco dinheiro? Aí... Ele bebe. E se ele tem muito dinheiro, ele é rico? Ele bebe. Então, é o problema financeiro? Não. Não é. E aí dizem o seguinte, pessoas do clima mais frio, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, tem que beber. Ótimo. Então, o pessoal do Nordeste não precisa beber? Não precisa. Tem que tomar uma gelada, porque quem vai suportar um calor desse? Pois é. Então, na verdade, as pessoas não bebem por isso, ou por aquilo outro. Isso são justificativas. Não há motivo, né, Paulo? Não há motivo. São projeções. São mecanismos de defesa. Sim. Na verdade, ele está bebendo porque ele está num quadro de dependência. Sim. Quando não é bebedor social, só isso. É incrível isso, né? Porque não há um motivo específico, né? Se faz ter um motivo, né? Se cria a possibilidade de substituir a ação errônea por um motivo, né? A culpa é daquilo, por isso que eu bebi. A culpa é daquele outro, por isso que eu bebi, né? Sempre transporta ao outro a responsabilidade ou alguma coisa, né? É verdade. Eu gosto sempre de contar uma história de um mecanismo chamado desfocamento, projeção,
que a mulher sempre brigando com o marido, brigando, em determinado momento ela fala, mas fulano, por que você bebe tanto? Você não sei o quê, e vai naquela linha. Uhum. Aí, em determinado momento, ele fala, você quer mesmo saber por que eu bebo? Quer mesmo? Eu quero. Olhe no espelho que você saberá a razão. Nossa Senhora! Então, é de uma crueldade terrível, só que isso é real, isso acontece. Uhum. E, na verdade, a pessoa não está suportando assumir que ela está com um problema com a bebida. E aí ela projeta no outro. E quando ele encontra, ou ela encontra, alguém que ele diz que é o responsável pela sua atitude, ele está fadado a um fracasso, porque ele não vai mudar mais, já que eu encontrei o culpado pelo meu estado. Uhum. E muitas vezes você vai encontrar pessoas na sarjeta caído e ele sabe os culpados e não para de beber. Pois é. Então, isso são mecanismos psicológicos de defesa que, associado à doença física, eles conspiram para manter o dependente naquele quadro e, se ele não for resgatado mais à frente, ou se não acontecer uma grande tragédia que o leve a ter um despertar, essa pessoa poderá ter uma trajetória sabida, porque a morbidade desta doença é previsível e o prognóstico ele é ruim quando não se aborta a doença. Então, nós temos, é uma doença que ela é primária, ela é progressiva, ela é incurável, porém tratável, mas ela faz parte das doenças crônicas e essa incurabilidade significa que a pessoa pode ficar 1 ano, 2, 3 anos sem consumir nada. Se um dia ela tentar retornar ao uso, a doença vai ser reinstalada de onde parou. Olha só. Mas é como se fosse uma vela. Essa vela vai ser acesa aqui, ela vai queimando. Parou de queimar? Parou de queimar aqui. Essa parte, você já deve ter ouvido muita gente falar assim, eu vou dar uma parada aqui, ficar uma semana aí para dar uma recuperada no Figueiredo aqui, tal, de boa. Porque ele acha que recupera, não recupera nada. Não recupera mais, né? Ela parou aqui. Quando a pessoa volta, ela vai ser acesa exatamente onde parou e vai mais rapidamente. E se a pessoa ficar 1 ano, por exemplo, parada, ela vai muito mais rápida. Isso sem contar o próprio envelhecimento natural do organismo, já que a cada período que vai passando, nós vamos tendo perdas celulares significativas, tanto no cérebro quanto no corpo, de uma forma geral. Você perde resistência física, você perde questões de defesa orgânica, porque é um processo de envelhecimento natural. E aí entra com uma droga que ataca o indivíduo de uma forma difusa, ou seja, no corpo todo, porque o álcool atinge desde o fio de cabelo até a unha do dedão do pé. Olha só. Percebe? Então, você vai ter um ambiente propício para a disseminação de uma doença. Sem dúvida. E isso, a pessoa que está com a doença em andamento, ela não pensa dessa forma. Por isso que é uma doença que tem poucos profissionais atuando, porque você, como profissional, tem que aprender a lidar, inclusive, com a sua limitação, trabalhar a sua impotência, porque você não é Deus e você não vai recuperar pessoas. Você pode dar a chave para a pessoa abrir a porta, mas a fechadura fica do lado de dentro, é dele, é ele que vai abrir. Você só pode ser um instrumento para isso, você não cura. Não existe isso. Então, se o profissional não lidar com a própria impotência, ele também adoece. Agora o que você acha, Paulo? Você comentou isso agora, né? Esses órgãos, instituições que reúnem, né, pessoas que sofrem do alcoolismo. Você acha que isso daí é uma ajuda eficiente ou não? Você acha que depende mais da própria pessoa
ou que a orientação, não só sua, no caso que você está falando, mas desses órgãos e instituições, é eficiente para melhorar a situação dessa pessoa? Vai criar essa consciência? Consegue criar essa consciência dentro da cabecinha de cada uma dessas pessoas? Você está falando de instituições, por exemplo, como Alcoólicos Anônimos? Sim. Qual a sua opinião a respeito disso? Todo modelo de tratamento ele tem uma efetividade relativa. Tá. Jamais uma efetividade absoluta. Uhum. O órgão internacional que mensura modelos de tratamento, que é o NIDA, o National Institute of Drug Abuse, ele coloca claramente que não existe um único modelo de tratamento que possa ser efetivo para todas para todos os doentes da dependência do álcool. Então, algumas pessoas, uma boa parcela de pessoas, vão obter os resultados positivos, por exemplo, em Alcoólicos Anônimos. São pessoas que podem sair de centros de tratamento e dar continuidade na sua recuperação dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos. Eu já vi pessoas que tiveram várias internações, não entraram em recuperação, morava numa praça ali no bairro do Bexiga, em São Paulo, um bairro boêmio de grandes restaurantes, bares e vida noturna intensa, e cuidava de carro, depois dormia ali na praça, sempre alcoolizado. Um dia ele foi pedir, era inverno, muito frio em São Paulo, ele foi na igreja Nossa Senhora da Quiropita tomar um sopão. E o padre falou, todo mundo toma a sopa e depois vai lá para a reunião de Alcoólicos Anônimos. Muita gente entrou em recuperação, incluindo essa pessoa, que na realidade essa pessoa era do Rio de Janeiro e estava em São Paulo. E ele era motorista profissional aí no Rio. Aí ele, em São Paulo, ele entrou em recuperação. Um ano depois, ele ia para a reunião de terno, gravata. Olha, e ele se tornou motorista de um diretor de um centro espírita em São Paulo, da federação, na verdade. E andava para cima e para baixo. E ele foi uns 10, 12 anos em recuperação até que ele faleceu por motivo de câncer, mas nunca mais bebeu. Então, você veja bem, uma pessoa que estava na rua, nada deu resultado, um dia ele entrou em Alcoólicos Anônimos, ele foi na igreja pegar uma sopa, foi para o Alcoólicos Anônimos e se identificou. Né? Tem pessoas que vão numa igreja, escutam o pastor falar, escutam o padre falar, eles mudam, entram em recuperação, deixam de beber, deixam de usar drogas. Tem pessoas que vão no médico, a primeira vez, o médico avalia, fala, olha, você está com o fígado inchado, você está com esteatose, você está com uma hepatomegalia. Se você não parar de beber, não posso dizer 6 meses, 1 ano, mas você não vai ter vida longa. Eu digo que vai ser ruim o resto da sua vida. O cara para. Então... Se quer viver, para. Você vai perguntar, os grupos funcionam? Funcionam e funcionam muito. Alcoólicos Anônimos, eles funcionam muito, por quê? Porque Alcoólicos Anônimos ele foi fundado no dia 10 de junho de 1935. Então, dia 10 de junho agora, passado, completou 85 anos. Foi fundado na cidade... 85, na cidade de Akron, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, por 2 pessoas. Uma delas, chamada William Griffith Wilson, simplesmente chamado de Bill, ou Bill W., ou Bill Wilson, um ex-corretor da Bolsa de Valores de Nova York. O outro, um médico, cirurgião, chamado Dr. Robert Holbrook Smith, ou simplesmente Dr. Bob. Ambos alcoólatras, de final de carreira. Ambos alcoólatras. Eles, por uma série de razões, que se eu for contar a história aqui, nós vamos passar o programa todo, porque é uma história fantástica, vale a pena conhecer a literatura a respeito, inclusive. Aliás, falando nisso aqui,
Esse é um livro que fala sobre a vida de um dos fundadores, o Dr. Bob. Dr. Bob. Dr. Bob, médico. E esse aqui é o que fala do Bill Wilson, ex-corretor da Bolsa de Valores de Nova York. Levar adiante. Olha. Levar adiante. São livros que se compra dentro dos grupos de alcoólicos anônimos, que tem uma brilhante literatura com mais de 170 livros. Olha só. Editados que você pode comprar dentro dos grupos. Então, é fantástica a literatura. Pois bem, quando fundou Alcoólicos Anônimos, foi 1 ano e meio após a abertura da lei seca nos Estados Unidos. A lei seca, ela vigiu por mais de 15 anos. Durante este período, o que se esperava que seria uma legião de pessoas sóbrias em pessoas abstinentes, o que se viu foi o oposto, foi os porões sendo abertos e uma legião de moribundos alcoolizados, doentes cirróticos, hepáticos, que se assomaram para a sociedade, e a sociedade não tinha instrumentos para tratar e lidar com essas pessoas, uma vez que as leis da época diziam que quem bebesse, quem comercializasse, quem produzisse, quem consumisse, quem tratasse das questões de álcool e alcoolismo, seriam punidos ao rigor da lei, ou seja, seriam presos, já que quem bebia era colocado como um marginal, pois andava à margem da sociedade. Sim, sem dúvida. Então, a ciência deixou de se estruturar, a medicina deixou de se preocupar, porque não existia questões com relação ao álcool, já que o álcool não existia, era proibido. Não existia. Por que eu vou ter um hospital e uma clínica para cuidar de algo que a lei diz que não existe? E aí, quando reabrem as portas, todo mundo bebia escondido, os alcoólatras, bebiam em porões, eles não saíam, porque se fossem pegos embriagados, seriam presos, inclusive o Bill, que era corretor da Bolsa de Valores, no crash da Bolsa de Nova York, em 1929, ele ficou tresloucado, bebeu todas, saiu na rua bêbado e foi preso. Percebe? Então, eles eram punidos pela prisão. Sim. E em 1935, com aquela legião de um monte de pessoas que não tinham nenhum tipo de socorro, não tinha absolutamente nada. Quando a humanidade se vê numa encruzilhada, ela é obrigada a utilizar a criatividade. Foi aí que surgiu Alcoólicos Anônimos como um recurso disponível naquele momento. E surgiu como um milagre, até que, em 1941, um jornalista investigativo de um jornal chamado Saturday Evening Post, chamado Jack Alexander, ele faz um artigo a respeito de Alcoólicos Anônimos, porque ele entrou no grupo para investigar, porque dizia-se que aquele grupo era um grupo de espertalhões que viviam nas dispensas dos miseráveis bêbados, tomando os parcos recursos que eles detinham para se beneficiar. E o Bill falou, não, você fica à vontade, pode frequentar os grupos e publica o que você vê. E o jornalista, muito sério, ficou lá alguns dias e publicou um noticiário de 2 páginas, dizendo o seguinte... A visão geral disso daí. Num jornal de domingo, dizendo assim, o verdadeiro milagre existe, Alcoólicos Anônimos salvando vidas. Olha só. Existia 100 alcoólicos em recuperação. A medicina, até então, não tinha nos seus anais nenhum caso de sucesso de tratamento de alcoolismo. Já tinha 100 em recuperação. Só que com essa reportagem, 1 ano depois, já tinha mais de 2,5 milhões de correspondência para o Alcoólicos Anônimos tentar responder tudo isso. E isso fez com que os grupos salpicassem nos Estados Unidos, e ele chega no Brasil em 1949. E hoje você encontra Alcoólicos Anônimos em todos os lugares do mundo, e em qualquer lugar, até em navio de cruzeiro você tem reuniões. Você chega num cruzeiro, certa feita eu estava no Caribe, lá com a minha esposa, dentro do navio, eu recebi o jornalzinho, estava escrito lá, reunião de amigos de Bill e Bob.
Olha só. Quem conhece sabe o que é. Sim, claro. Sabe o que é. Amigos de Bibi Bob, na hora eu falei, poxa vida, aqui no navio tem reuniões. Então, em qualquer lugar tem. E o que se estima, porque Alcoólicos Anônimos não trabalha com estatísticas, porque ele tem tradições e ele não é voltado para questões científicas, tem uma tradição que diz assim que Alcoólicos Anônimos não se envolvem em assuntos controversos, tais como ciência, política, futebol, etc., etc., a fim de que isso não cause desagregação na própria Irmandade. Sim. Em função disso, ele não trabalha com levantamentos, mas estima-se que haja no mundo mais de 4 milhões de pessoas que se recuperaram com Alcoólicos Anônimos. Olha só. E em 1953, o chamado Prêmio Nobel de Medicina, na época, na área médica, chamado Prêmio Lasker, foi concedido aos grupos de Alcoólicos Anônimos pelo excelente e brilhante trabalho de recuperação onde a medicina não atuava. É isso que eu ia te falar, é isso que eu ia te perguntar, né? A característica do Alcoólicos Anônimos não é um tratamento convencional, né? Quer dizer, um tratamento convencional médico, né? Nessa questão, né? É um tratamento psicológico, evolutivo psicológico, fazendo as pessoas que estão em tratamento se estabilizarem de alguma forma para ter a força suficiente para se recuperar. Não é um tratamento médico, não é? Ele não é considerado tratamento, é um programa de recuperação. Tá. Então, veja bem, quando se fala em dependência química, seja de álcool ou de qualquer droga, o que é o tratamento? É a primeira abordagem, a primeira fase, que é aquela fase médica. Sim. Que é uma fase inicialmente para o que se chama popularmente de desintoxicação, que na verdade é uma reestabilização do cérebro, seja associado a medicações com ausência da ingestão da droga. Em algum momento o cérebro se estabiliza. E isso é o tratamento. Depois vem a recuperação. A recuperação é a associação de múltiplas disciplinas. Entre elas, o aspecto psicológico, a psique, a parte espiritual, a frequência a grupos, a mudança de hábitos, mudança de comportamentos, a criação de novo rol de amizades, a evitação de lugares onde se consome bebidas, e a evitação de pessoas que bebem, a evitação de hábitos que podem levar a pessoa a beber. Sim. Inicialmente, quando ele suprime isso e incorpora essas novas instrumentações na sua vida, ele começa a ter uma transformação, que não é, obviamente, tão simples como eu estou falando, porque é um processo. Muitas vezes a pessoa chega para tratamento com 20, 10, 15, 20, 30 anos de vida ativa na bebida. E o ser humano, ele muitas vezes quer que a coisa aconteça assim. Pois é. Né? Às vezes você encontra familiar e fala, poxa, o meu pai está 1 ano que está sem beber, mas ele ainda é grosso, ele ainda é isso, ele é aquilo. Bom, ele acabou adquirindo todo aquele comportamento inadequado durante 30 anos. Se demorasse outros 30, estaria para e passo, mas não é necessário tudo isso. Com 2 anos aproximadamente, o cérebro ele entra num voo cruzeiro mesmo. Há uma estabilidade, uma produção neuroquímica que pode equilibrar o seu sistema moral. Há todo um processo de aquisição de nova forma de viver, baseado numa filosofia de vida. Então, quando se fala em recuperação, não se fala unicamente em deixar de beber, em deixar de usar drogas. Fala que o deixar de beber, o deixar de usar drogas é a necessidade primeira para que possa a pessoa modificar a sua vida e o seu comportamento. E mais do que isso, que esta mudança de conduta e comportamento possa refletir para a pessoa como algo que lhe faça feliz, para que ele não tenha que lançar mão nos recursos químicos, na sua muleta química.
Então, o segredo não é ficar sem beber. Tem muitas pessoas que ficam sem beber e não entram em recuperação, e elas se tornam difíceis na convivência, incluindo ela com ela. Ela não se suporta a tal ponto que vai lá e bebe novamente. A questão é consigo mesmo, né? É esse que é o problema, né? E tem mulher que ainda dá a chave da porta do inferno para o marido, que fala assim, pô, do jeito que você está, é melhor que você beba, porque pelo menos quando você bebia, tá vendo? É isso que eu vou fazer, bate a porta, sai e vai beber. Olha só, que coisa, né? Mas já era o que ele queria, não foi a esposa, não. Viu? Então, pois é, buscou isso, né? Uma questão que eu quero falar com você, Paulo, com essa experiência toda que você tem, com toda essa explicação desse caminho do tratamento, principalmente do álcool, as outras drogas, né? Psicotrópicos que são usados, cocaína, crack, maconha e afins, né? Essa questão das drogas por esse lado, não o álcool, muitas vezes misturados com o álcool, mas essas drogas é pior, você com a experiência que você tem, como que é a sua avaliação com relação à diferença de recuperação em relação a esses pontos? A gente sabe que o uso é absurdo, né? Pelo que a gente sabe das situações aí, principalmente com um público mais jovem, tudo. E isso daí é milenar, né? O uso de droga, a droga, desde o ópio, que veio de longe, né? Que já era uma das primeiras drogas, fora os remédios, tudo, né? Qual é a sua avaliação com relação aos dois tipos de problemas aí? Fala pra gente. A única coisa que diferencia de forma crua é que o álcool ele é uma droga liberada. Com restrição no quesito idade. Menor de 18 anos não pode beber. É essa a diferença. Então, nós vamos classificar drogas em drogas liberadas ou lícitas, drogas proibidas ou ilícitas e drogas controladas. Uhum. As drogas proibidas, todas essas que você citou anteriormente, né? Mais metanfetaminas, êxtase, LSD, crystal, ice, enfim, por aí, por esse caminho todo, né? N-bomb e vai embora. As drogas lícitas, tabaco e álcool. As duas com restrição à idade. E drogas controladas, que a pessoa compra na drogaria. Né? Todas as medicações de tarja preta que atuam no sistema nervoso central. As famosos sedativos hipnóticos à base de benzodiazepínicos, médicos para dormir, para tirar sono, os opioides, os opioides que são derivados do ópio e que são sintetizados, que são medicações à base de morfina, entre elas dolantina, meperidina, que são usadas em cirurgias de grande porte, enfim. Sim. Essa é a classificação. A outra classificação tem a ver com a natureza da substância. Você tem drogas estimulantes ou excitatórias do sistema nervoso central, cocaína, crack, tabaco, cafeína, enfim. Cafeína. Você tem drogas depressoras do sistema nervoso central, álcool, morfina, heroína, benzodiazepínicos, enfim. Você tem drogas perturbadoras do sistema nervoso central, maconha e seus derivados, como o haxixe, o óleo de haxixe, o skunk, que é outra variável da maconha, a cannabis ruderalis, a cincimila e essa linha. Alguns cactos, LSD, que é a dietilamida do ácido lisérgico, enfim, essas são as categorizações. Tá. Qual é a diferença com relação
a efeito. Aí você tem algumas variáveis. Potencial dependógeno da substância, via de uso da substância, o organismo de quem vai usar, a idade de quem vai usar, a expectativa que o indivíduo tem com relação ao uso, o que ele espera, e o ambiente onde se usa. Olha só. Então, você tem uma série de coisas. Agora, resumindo isso tudo, o grande problema é o álcool, ele pode demorar no homem que não tem o uso de outras substâncias, com 7 anos pode aparecer os primeiros sintomas da primeira fase, que vai passar desapercebido para quem não é especialista. Olha só. A mulher demora, em média, 3 anos, o homem, 7. Já substâncias como crack, como cocaína, ele já começa a apresentar muito mais cedo, ele repercute no organismo da pessoa e, em consequência disso, nos seus comportamentos, denunciando muito mais rapidamente essas pessoas. E o álcool ele vai ficar durante muito tempo, e essas drogas mais rapidamente. É muito difícil e muito raro você encontrar um usuário de cocaína que não faça uso de álcool. Um usuário de maconha que não faça uso de álcool, de tabaco e outras drogas. Hoje, faz-se uso de múltiplas substâncias. Sim. Muitas vezes a pessoa tem dupla, tripla dependência, tem dependência cruzada de substâncias da mesma natureza, por exemplo, álcool com benzodiazepínicos. Tem dupla dependência do álcool e cocaína. A pessoa usa o álcool quando ele sente que está ficando muito embriagado e vai dar vexame, ele vai lá, cheira uma carreira e rapidamente, porque uma deprime, outra estimula. Só que ele está criando uma bomba relógio, porque quando você associa álcool com cocaína, a interação dessas duas substâncias, mais a terceira fase da metabolização do álcool, que gera uma substância chamada aldeído acético, quando isso se mistura no organismo, gera uma terceira droga chamada cocaetileno. Essa substância ela chega a ser de 16 até 27 vezes mais cardio e hepatotóxica. Olha, por isso que muitos casos que acontece o consumo misturado se dá o falecimento devido a esse aumento de aceleração cardíaca, de tudo, né? Você pode pegar, por exemplo, casos como Cássia Eller, como Elis Regina, como Amy Winehouse, uma série de... Se a gente fosse aqui citar nomes, né, passaria aqui algumas horas falando a respeito. Né? Pois é. Que acaba gerando esses danos. Então, em outras palavras, é assim, com raríssimas exceções, porque o alcoolismo ele tem um tipo de alcoolismo que ele é galopante e muito rápido, que é chamado alcoolismo tipo 2, ele acomete jovens entre 15 e 16 anos que já têm antecedentes de álcool em linha direta na família, como pai, como avô, e essas pessoas têm uma carga genética com risco muito maior, e elas têm uma tendência a desenvolver um alcoolismo diferenciado, que é o alcoolismo tipo 2. Olha só. Ele toma vulto rapidamente, com 2, 3 anos, a pessoa chega ao fundo do poço e tem morte prematura, precoce. E envolvimento também em quadros de criminalidade, quadros antissociais, roubo, furto, prostituição, tráfico. Via de regra, o óbito se dá também de forma violenta. Então, isso é uma exceção. A regra, não. A regra é que a pessoa experimenta 13, 14, 15 anos e começa a repercutir de forma negativa 28, 30 anos de idade. Olha então, só. foi-se muito tempo. Outras drogas aparecem rapidamente. Quando as pessoas vão em tratamento, não muda muito, né? Com exceção do crack, que às vezes o crack, tem pessoas que se recuperam na primeira abordagem, tem pessoas que têm 20 internações e não se recuperam. Olha. Assim como o álcool também tem pessoas que se recuperam na primeira abordagem, e tem pessoas que têm várias que não vão se recuperar. Mas, diferente de outras drogas,
O crack, ele gera uma compulsão muito forte, chamado craving, ou fissura, que, diferentemente do álcool, por exemplo, que a pessoa vai passar em frente ao bar, tudo bem, mas o usuário de crack passando, ele sabe que ali naquela biqueira ele comprava, ele sabe que ali tem crack, ele pode estar dirigindo, se bateu a fissura, ele cai para dentro da favela e acabou. Deixa o carro lá, perde tudo. Então, são pessoas que necessitam de abordagens diferentes, seja ela medicamentosa, psicoterápica, programa de prevenção a recaídas mais intenso e extenso. Então, há uma série de variáveis, mas quando se fala em fidelização ao tratamento, aderência ao tratamento, por incrível que pareça, o alcoolista ele tem muito mais mecanismos de dissimulação, muito mais mecanismos de envolvimento, de mentiras, do que os outros, que fica muito claro quando ele tenta trilhar por esse caminho, que você já consegue perceber mais rapidamente. Isso que eu ia fazer essa comparação mesmo, né? A respeito das clínicas de recuperação, né? Clínicas de recuperação e os alcoólicos anônimos. O comportamento das clínicas, o uso mais, vamos usar uma palavra assim, medicamentoso, né? Utilizar drogas, a medicina tradicional para recuperação é mais utilizada nas clínicas de recuperação de drogas, certo? As medicações? Não, álcool também. Álcool também. Álcool pelo seguinte, dependendo do grau de intoxicação que uma pessoa chega, dependendo do limiar que ele tem para abstinência do álcool, se ele não for medicalizado, ele pode até morrer. Então, você pode receber um paciente, por exemplo, que tem um limiar muito baixo para síndrome de abstinência. Então, eu vou contar uma história. Certa feita, nós estávamos aguardando um paciente chegar de Resende, do Rio de Janeiro, para São Paulo, onde era a clínica, ali na região de Sorocaba. E esse familiar, ele era um oficial, né, militar, e a família fez a abordagem, colocou ele no carro e trouxe ele para São Paulo. Quando foi lá pelas tantas, uma pessoa ligou lá para a clínica e falou: Paulo, olha, o meu irmão está passando mal, convulsionando aqui dentro do carro. Olha só. Né, e está pedindo bebida de qualquer jeito, tá? O que a gente faz? Vocês têm alguma medicação assim? Não, não tem. Está perto de algum posto? Tá. Entra, compra uma bebida e dê a bebida para ele. Olha só, abstinência. Abstinência. Ele bebeu, estabilizou o quadro. Eu falei, beba, coloque dentro do carro e bebendo, até chegar aqui. Não pare mais em um lugar para ele não desistir. E aí, nossa, Paulo, chegaram na clínica. Por quê? Porque se deixasse ele sem bebida, podia evoluir mal no quadro de abstinência. E aí, então, logo ele chegou, o médico fez a avaliação e já medicou para estabilizar o quadro. Tem pessoas que, se ela, por exemplo, não for medicada a tempo, ela pode evoluir para um quadro de uma síndrome chamada síndrome de Wernicke, e ela pode até evoluir para uma síndrome de Korsakoff. Então, há necessidade da medicação. Tem pessoas que podem entrar em quadros de delírios persecutórios, delírios auditivos, tudo com o álcool. Então, o álcool é uma droga poderosíssima, perigosíssima, mas as pessoas não se detêm sobre esta substância simplesmente pelo fato de ela ser uma substância liberada, legalizada, e as pessoas não têm a noção da natureza exata do poderio dessa substância. A tal ponto que, das pessoas que bebem, 13,2% delas acabam desenvolvendo a doença do alcoolismo.
Então, você não está falando de uma substância qualquer, você está falando de uma substância que tem um poderio dependógeno. Uhum. Então, as medicações, elas variam desde medicações para estabilização do humor, desde sedativos, hipnóticos, indutores do sono, que a pessoa não vai conseguir dormir sem a bebida, então tem que medicar, desde antagonistas do álcool, como substâncias que atuam no sistema nervoso para diminuir o desejo de beber, como o cloridrato de naltrexona, desde drogas que atuam no fígado, impedindo a produção de uma enzima chamada enzima da desidrogenase do aldeído acético, como o disulfiram, por exemplo, o antabuse, que são substâncias que agem no fígado e diminuem a produção dessa enzima. O popular tira álcool. E que se o indivíduo tomar uma, ele vai ficar com pele avermelhada, edemaciada, com rubor facial, com vista, com... Vai ter uma reação. Dores de cabeça, náusea, vômitos. E tipo, o cardiopata pode até morrer. Né? Caramba! Então, não é assim. As pessoas imaginam, você encontra muitos casos de evolução ruim da doença do alcoolismo, que as pessoas acabam desenvolvendo, por exemplo, demência alcoólica. É aquele famoso que queimou o filme e está na rua falando sozinho e tal. Sim. É um quadro de demência alcoólica. Olha só. Uma coisa que eu quero falar agora, Paulo, você explicou todas essas diferenças, essas coisas dos tratamentos, né? Diferenciados e o que é o mesmo acompanhamento em cada um, né? O Paulo mostrou para a gente, pessoal, a respeito do livro que você lançou agora, né? Cadê o livro aí, Paulo? Pega aí. Vamos lá, mostra a capa aí. Um elefante na sala. Um elefante na sala. Um título bem significativo, porque considerei que o elefante é um grande problema. Né? Eu analisei por esse ponto, né? Um grande problema, né? O elefante na sala. E é um problemaço, né? E tudo isso daí que o Paulo analisa, trabalha, se empenha para ajudar as pessoas, sem dúvida, é um grande problema. Fala sobre o livro, Paulo. Explica para a gente. Ale, esse livro, né, muitas pessoas perguntam o porquê do título, né? Por que não falasse um manual sobre o alcoolismo, sobre dependência de drogas? Porque primeiro que é um título que, no mínimo, suscita curiosidade. Como assim um elefante? E embaixo está família e dependência química. No mundo, de uma forma geral, costuma-se dizer, quando tem um problema em determinado ambiente, e todos que estão naquele ambiente percebem que esse problema existe, mas não querem tocar no problema, não querem falar sobre o problema, né? É dito que eu estou com um elefante aqui no meu ambiente, eu estou com um elefante aqui na minha sala. É isso. A dependência química, ela é uma doença ainda muito desconhecida, não só dos próprios familiares, mas também do usuário e também da sociedade de uma forma geral. E quando uma doença dessa acaba acometendo uma família, a família olha para aquele membro da sua família adoecida e não o reconhece mais, não é mais o meu marido, não é mais o meu filho, não é mais a minha filha. Não faz parte do seu convívio, né? Não conheço, não. Né? E aí fica, como lidar? Será que é grave? Será que ataca? Será que bate? Será que é manso? Ninguém sabe como lidar com uma situação dessa. Então, o título, ele já tem esse objetivo, suscitar nas pessoas, no mínimo, uma curiosidade para que ela possa ver. Agora, sobre a doença da dependência química, as abordagens e o tratamento, eu escrevi o livro da forma como eu estou falando com você. Uma forma muito compreensível, simples, porém não simplista, sempre embasada em conhecimento científico,
Exatamente. Então, uma didática bem facilitadora, para que a família possa, primeiro, ler e entender perfeitamente. Não só a família. Eu tenho pessoas que eu simplesmente encontrei na rua. Um dia nós estávamos no 7 de setembro agora passado, vendo o desfile de 7 de setembro, e aí tinha uma pessoa que não era do Brasil, e conversando com essa pessoa, etc, etc. Lá na frente, terminou o desfile, fomos sentar na beira da praia, tomar uma água de coco. Estava eu, minha esposa, ele estava com os 2 filhinhos dele, e ele perguntando no que eu trabalhava, falei para ele, falei do livro que eu tinha escrito. Ele falou, em algum momento, ele falou assim para mim, de essas definições que você falou, isso sou eu. Eu acho, então, que eu tenho um problema com álcool. Falou. Olha só. Será que você pode me conseguir o livro? Eu falei, tá certo, me dá o seu endereço. Né? E ele estava próximo de mim, uma quadra só aqui no endereço. Eu fui lá, levei o livro, ele se identificou no outro dia, leu o livro da noite, passou a noite lendo. Olha no só. outro dia, falou, nunca mais bebeu, mudou o comportamento, não precisou ir para a internação, nem nada. Então, é um livro que gera uma compreensão muito rápida, seja para o próprio dependente, seja para o familiar. Porque essa doença, como ela é uma doença incapacitante, inclusive em termos emocionais, onde quem está passando pelo problema tem uma dificuldade de entendimento, de assimilação, a dor emocional é muito grande. Então, eu pensei exatamente nessa possibilidade. Temos que fazer um livro que possa chegar facilmente a todas as pessoas. Então, eu descubro exatamente o início da doença, como ela aparece, como ela vai evoluindo. Uma análise, né, em geral. Uma análise que as pessoas passam a identificar, elas veem a fase, como isso foi evoluindo, como o seu familiar evoluiu dentro dessa doença. Por outro lado, eu coloco os aspectos científicos dessa doença, né? Eu classifico a doença, eu mostro o exemplo, eu mostro depois a parte toda comportamental, que não tem como o familiar não identificar isso. E aí eu mostro o problema. E lá na frente eu mostro a solução, o que deve ser feito, o tipo de abordagem, como fazer. Então, não é só a apresentação de um problema, mas também a apresentação da solução para esse problema. Sim. Uma coisa que eu ia te perguntar, como que a gente adquire o seu livro? Fala aí pra gente. Olha, por enquanto, é através do meu telefone mesmo, o WhatsApp, que é o que está aí, né? O 82999851970. Que é esse, né? esse aqui. Que está aí, esse. Ou pelo meu Instagram, que a pessoa também pode entrar e pode solicitar. Eu mando pelo correio, encaminho, né? Enfim. Porque elefante na sala é um grande problema mesmo, Paulo. Com certeza. Nesses tempos todos de pandemia, não deu nem para estar distribuindo em livraria, nada. Mas eu estou atendendo todo mundo dessa forma. Tá bom. E estou dando o recado. Pode mandar o pedido, que não tem problema. Aquelas pessoas que querem uma dedicatória, eu faço a dedicatória. Tá certo. Não, vamos repetir. Está aqui escrito, né? Mas o WhatsApp do Dr. Paulo Campos Dias, 82. Qual região que você está? Qual cidade, Paulo? Eu estou em Maceió. Maceió, Alagoas. 999851970. 999851970, código 82. Esse é o WhatsApp do Dr. Paulo. E está aqui Paulo_Campos Dias. Paulo_Campos Dias, arroba, que é o Instagram do Dr. Paulo. Não, sem dúvida, um livro como esse aí, como você já deu exemplo, né? A pessoa já debulhou o livro e já se percebeu, se enxergou só na conversa com você e já auxiliou, né, Paulo? Isso é muito importante. Você realmente conseguir dar orientações, conseguir achar caminhos às pessoas, né? Essa questão do alcoolismo, da droga lícita e ilícita, são discussões eternas, porque isso, como eu disse, né, existem drogas há milhares de anos
né? Milenares, e tudo começou há milênios realmente. Só que o homem desandou a usar o negócio para outros meios, outras formas, outras coisas, que perdeu o controle. Quer dizer, tem gente que pensa que vai usar e vai ter o controle na mão. Não tem. Não tem, né? Precisa realmente da orientação de pessoas como o Dr. Paulo Campos Dias para estar fazendo alguma coisa, para estar achando uma nova estrada na vida, né? E você também leciona, né, Paulo? Eu quero que você fale, é onde que você faz o seu trabalho aí como o professor aí. Eu tenho 3 cursos aí em São Paulo, na região de Campinas, que são cursos específicos da área, todos são da área de dependência química. Pelo Instituto Independa, que é o curso de formação de profissional na área de dependência química. Tem um outro curso que ele é sobre intervenção orientada, que, aliás, é um capítulo todo do meu livro. Olha. Mas eu tenho um curso também do Instituto Dependa, que ele forma pessoas para que ele possa fazer a abordagem, fazer com que o dependente que não quer se tratar passe a aceitar o tratamento. Ah, sim. Então, é uma técnica que ela já tem algumas décadas, né, 3 décadas, ou 4 décadas, na verdade, mas muito pouco utilizada no Brasil e muito utilizada nos Estados Unidos. Inclusive, tem aquelas séries chamadas Intervenção nas televisões a cabo, né? Que o modelo é essa intervenção orientada, só que lá passa muito rápido, a pessoa não entende por que isso acontece. Certo. E esse curso eu transformo o passo a passo, a pessoa passa a compreender exatamente o que ela está fazendo. E um outro curso, que é um curso para familiares também, sobre dependência química, para que ele entenda o processo e possa intervir, né, se recuperando e levando o familiar também a se tratar. E os cursos de médicos já formados, que estão em residência clínica de algumas universidades, que são os médicos psiquiatras que vão entrar na área de dependência química, né? Então, por exemplo, quarta-feira eu estava dando uma aula para eles a respeito de manejo de casos difíceis. Olha. São os chamados casos com maior resistência, com pessoas com grandes dificuldades de entrar em recuperação, e como é que eu trato essas situações, essas pessoas, e de que forma obter sucesso ou não nessas abordagens, né? Então, como são médicos que não têm a prática ainda, porque a gente já está indo para 30 anos nessa área. É isso que eu ia te perguntar, quantos anos, né? 30 anos já. 30 anos, né? E a parte teórica um pouco mais, mas a parte prática é isso aí. Então, aquilo que, para quem está iniciando, aparentemente é muito difícil, é muito complicado, para quem tem um pouco mais de experiência, ele acaba sendo algo conhecido. E aquilo que você conhece, ele não é difícil, ele só necessita de todas as cautelas, todos os cuidados necessários para fazer um bom approach, digamos assim. Não, sem dúvida, né? Isso é o que nós ensinamos, é o que nós passamos para que as pessoas possam também fazer tratamento. Agora, eu quero a sua... Oi, fala, desculpa. Pode falar. O que eu queria só complementar é assim, isso é muito bom, porque o que nós estamos vendo é que os profissionais da área médica, eles já vão estar saindo com toda uma bagagem que antes não saía. Quando eu comecei, poucos profissionais da área médica tinham experiência nessa área. E hoje nós já temos muitos psiquiatras, muitos médicos, né? Além, obviamente, de psicólogos, assistentes sociais, né? Já voltados para tratamento da área.
Agora, eu queria te questionar o seguinte, qual a sua opinião a respeito o governo soltou, né, uma lei que é para levar a pessoa que tem dependência química, mesmo que ela não queira, para um tratamento. Qual é a sua opinião a respeito disso? De pegar a força, entre aspas, né, essa pessoa e levar realmente para uma clínica. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que a pessoa tem que ir por vontade própria ou ela tem que ir obrigada a um tratamento, a um caminho como esse? Esse é um assunto que gera muitas controvérsias, exatamente porque tem um viés ideológico nessa área que não é de bom tom. Ele acaba atrapalhando as coisas. E nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de famílias que estão morrendo junto com o dependente. Nós estamos falando de perdas financeiras, nós estamos falando de gastos astronômicos no sistema de saúde que poderia ser evitado. Nós estamos falando de perda da ordem de 3% do PIB. Então, veja bem, não é uma questão meramente ideológica, porque essa questão ideológica fica assim: cada pessoa tem o direito de fazer do seu corpo, da sua vida, o que ela bem entender. Sim, dependente químico, ele não tem capacidade do julgamento crítico, o discernimento entre certo e errado. Esperar que esta pessoa, por si só, tome uma decisão do que é melhor para a vida dela naquele momento, é você colaborar para a catástrofe pessoal dessa pessoa e da sua família. Sim. Então, eu não tenho uma opinião pessoal. O que eu tenho é uma constatação de trabalho e que essa constatação ela é corroborada por um princípio da Organização Mundial através do NIDA, que é o National Institute of Drug Abuse, que é o órgão norte-americano que ele coordena estudos e pesquisas a respeito de tratamentos, mensura e classifica os tratamentos. E me parece que o 10º princípio diz assim: o tratamento, para ser efetivo, não precisa ser um tratamento voluntário. E o tratamento voluntário, ele produz eficácia, no mínimo igual e até superior ao tratamento involuntário. Ponto. Ok. Então, tratamento involuntário, ele tem efetividade, ele gera resultado positivo. O que está atrapalhando, principalmente no Brasil, é esse viés ideológico, dizendo que o Estado não tem o direito de intervir na vontade do indivíduo. Ou seja, por que eu quero um indivíduo drogado, detonado em praça pública? Porque eu tenho outros interesses que não o interesse de saúde. E essa parte política não me interessa qual é o interesse do sujeito. Sim, sem dúvida. O que me faz voltar o foco para a análise do caso em si é, no mínimo, desumano. Você perceber que uma pessoa está morrendo do teu lado e você não faz nada. Então, eu diria, um indivíduo com câncer ali, você vai deixá-lo morrer? Não. Você vai levá-lo a tratamento. E o câncer, quando diagnosticado de forma precoce, ele tem cura. Dependência química não tem cura. Ela é 100% fatal. Então, é claro que tem que intervir. É lógico que precisa da intervenção no indivíduo. E lhe digo mais, todas as pessoas que eu conheço que sofreram intervenção involuntária e que entraram em recuperação, todas me têm extremamente bem. Muitos são meus amigos pessoais hoje. Muitos agradecem. Poxa, Paulo, se não fosse a sua coragem, o que eu digo que não é coragem, porque é baseado em conhecimento, é baseado em experiência,
e quando você faz isso, você faz com a convicção que vai dar certo. Logo, não é necessário coragem, é necessário Claro, cuidado. é claro. Né? Então, funciona sem medo. Os cuidados vão desde uma abordagem correta, feita por uma equipe capacitada, é um tratamento adequado, multidisciplinar, com uma readequação do indivíduo no ambiente e uma reinserção social. Certo. Muito bem feita. E o tratamento também tem por obrigação contemplar a família desta pessoa, porque ele não pode ser reinserido no meio adoecido, senão ele retorna para o meio de onde ele conhece mais, que é o ambulatório. E é assim que funciona e é assim que vai funcionar. Eu queria saber mesmo a sua opinião e já deu para focar direitinho, porque é muito importante. A gente tem a opinião de alguém que tem 30 anos de experiência exatamente nessa área, né? A gente escuta muito, e esse viés ideológico aí realmente um embate incrível, que acha que está tirando o direito do outro, né? Não é a questão é dar o direito à vida, né? Então, claro. Né? Então, esse é o ponto em questão. Não importa. Eu sempre falo aqui, eu não gosto de falar em política, direita ou esquerda, não importa. Que o caminho seja certo a todos, de alguma forma, consciente, é a importância que queremos, né? Com certeza. Paulo. Só para fazer um paralelo, você imagina um acidente. Uma pessoa caiu da bicicleta, caiu da moto, está aí na sua frente com fratura, está morrendo. Aí a pessoa fala assim para você: não, me deixa aqui que eu quero morrer. Pois é. O que você vai fazer? Se você não socorrer, você vai ser levado às barras da justiça por omissão de socorro. Sim. Pois é. Qual é a diferença? Me explica. Não tem. Eu acho também que não tem. Se a pessoa está usando droga ali, fatalmente ela vai morrer. Por quê? Porque a doença tem um prognóstico ruim. Ela tem uma morbidade previsível. Não sou eu que digo. Eu só corroboro o que a ciência constatou. E eu constatei já, porque eu já vi muita gente que não parou, que morreu. Pois é. Pois é. Não tem. O caminho é único. Acho que aí, no caso, não é mão dupla, não. Aí o caso é o destino da vida, né? Vai em frente porque a vida está lá, né? Você tem uma luz no fim do túnel que pode te ajudar. Essa é a questão, né? Paulo, eu quero agradecer, sem dúvida, a sua presença. 1h30 de live. Muito boa, esclarecimentos grandiosos. Eu quero aqui falar ao público novamente o seu Instagram, @Paulo_Campos Dias. O WhatsApp do Dr. Paulo, 82-9998-51970, certo? E o livro que ele lançou agora, Um Elefante na Sala. Mostra a capa de novo aí, Paulo. Eu não falei o preço, né? As pessoas vão ficar curiosas. Fala aí. O preço do livro é apenas e tão somente R$40. Tá. Né? Aí tem o envio, né? E o envio é um envio especial de R$7,95. Ou seja, sai tudo por R$48. Tá legal. Olha, muito bom. Muito bom. É o preço de uma refeição. Mas é mesmo. Isso pode te orientar para salvar vidas, né? Não é só uma simples refeição, não. É o preço de uma refeição que vai nutrir a pessoa em termos de conhecimento pela vida toda e salvar, quiçá, uma vida. Sem dúvida. Paulo, eu quero a sua mensagem para encerrarmos essa entrevista, muito importante para nós. Sem dúvida, muito honrado de te entrevistar. Agradecer ao Iara pela possibilidade de estar entrevistando. Um grande beijo a ela. E eu quero a sua mensagem para a gente encerrar. O que você queira dizer ao nosso público aí e a todos que estão nos assistindo? O que eu quero que todos entendam é que a desesperança, a desistência, ela não pode ser uma opção. Existem caminhos que levam à mudança e à salvação
que não são caminhos fáceis, também não são caminhos difíceis. São caminhos diferentes, porque talvez a pessoa ainda não saiba. Portanto, diante de uma dificuldade como esta que nós acabamos de apresentar, se você ainda não tem os instrumentos necessários, procure ajuda. Ajuda existe, pessoas capacitadas para ajudar também. Portanto, fé, que é o contrário da desesperança, ela é feita com mudança, com trabalho e com dedicação. Obrigado. Sem dúvida, olha, muito obrigado. Eu que eu digo aqui. O pessoal, muita gente comentou aqui, né? Tem gente já falando que já devorou o livro. O Yara aqui, nós que agradecemos a grande oportunidade, olha, gratidão sempre, que é isso, Yara. Sem dúvida, a gente respeita o profissionalismo e palavras importantes, né? Até a Claudinha, que minha esposa também estava acompanhando aqui, tinha mandado boa noite, muito bom, né? E a gente aqui, sem dúvida, agradece essa oportunidade de ter um grande profissional em nossa rede de televisão, em nossa TV Channel Network, e eu quero orientar a todos aqui que acompanharam essa entrevista com o Dr. Paulo, que inscrevam-se no nosso canal do YouTube, TV Channel Network. A entrevista sai do Facebook, daqui a pouquinho já está no YouTube, e nessa semana aqui, todas as lives que fizemos estarão também no Instagram. Né? Eu estou preparando os arquivos para colocar nos Instagrams também, e também é muito importante vocês se inscreverem no nosso canal. Está aqui novamente o Instagram do Dr. Paulo, Paulo_Campos Dias. Mais uma vez, o telefone dele, o WhatsApp, 829-9985-1970. E o livro, Um Elefante na Sala. Né? É um grande problema, sem dúvida. No meio da sala da gente é assim mesmo. Dr. Paulo, muito obrigado pela participação, agradeço muito essa oportunidade, viu? Obrigado, agradeço a todos. Até a próxima. Fico à disposição sua, Alê, e também do seu canal. Qualquer assunto inerente à nossa área, estarei à disposição para ajudar em esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem com Deus todos aí e um ótimo final de semana aí. Mas bom dia, boa tarde e boa noite a todos que vão acompanhar a nossa live aqui. Tchau, Dr. Paulo. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau. Tá aí, ó. Encerrando mais uma live importantíssima. Hoje, falando com o Dr. Paulo Campos Dias, psicoterapeuta, falando sobre a dependência química, a psicologia, a ajuda a todos que estão enfrentando esse problema da pandemia também em seus lares e orientando sobre drogas, alcoolismo, em todas as coisas assim que precisamos de ajuda, com certeza, para manter a nossa linha no dia a dia, com a família, no trabalho, em todos os momentos. Um grande profissional aqui na TV Channel Network. Inscrevam-se no nosso canal, TV Channel Network, compartilhe essa live e sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado, fiquem com Deus, todos vocês. Grande beijo. Tchau, tchau, pessoal.